eu queria começar a falar, uma coisa que eu fiz também, eu mandei o arquivo da pregação. Então, quem tem o arquivo da pregação? Então, muita gente tem. Então, se você quiser acompanhar com alguém do seu lado, eu mandei no WhatsApp. Então, se você quiser acompanhar, vai ser interessante. Mas também, se não tiver, não vai te impedir de aprender também. Mas é interessante, se você procurar na internet, você vê vários exemplos de prédios, de casas que foram construídas em terrenos impróprios. Se você procurar no Google, você vai ver casa afundando, prédio que a parede trinca, alguns deles desabam, alguns deles trinca tudo e a defesa civil interdita. E um exemplo que eu achei muito interessante, assim, triste, mas interessante, é que no litoral de Santos, 65 prédios foram construídos sobre um terreno impróprio. A Varuba, que é engenheira, está até balançando a cabeça aqui, que ela deve conhecer o caso. E eu estava lendo a matéria, você acha no Google, a rocha estava a 50 metros de profundidade. E os construtores pensaram assim, vai ficar muito caro chegar até lá. Então eles cavaram 20 metros, colocaram os pilares e acharam que os prédios iam se acomodar. Mas na verdade eles começaram a entortar. Os 65 prédios começaram a entortar. E aí eles arrumaram uma solução, levou acho que 8 anos de pesquisa para poder chegar numa solução. Eles criaram uns macacos hidráulicos, tipo o macaco que você tem no seu carro, mas um macaco de 12 toneladas cada um. E esses macacos começaram a subir o prédio 5 milímetros por dia, e eles começaram a colocar chapas de aço embaixo dos prédios. Dizem que resolveram a situação. Eu não compraria um apartamento lá, né? Não sei se você compraria, mas eu não compraria. Mas eles ainda são todos bem tortinhos, assim. Então, assim, quando se constrói no terreno impróprio, essas coisas acontecem. E Jesus, por meio da sabedoria dele, ele usa dessa metáfora da construção para falar sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia lá em Mateus 7, no versículo 24. Mateus 7, 24. Antes Jesus estava falando um pouco que nem todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, vai ser salvo, né? Mas só aqueles que praticam a palavra. Ele fala, pessoas vão falar, não, fizemos milagres em seu nome, expulsamos demônios. Ele falou, olha, mas só quem pratica a minha palavra realmente vai ser meu filho. E aí ele dá uma explicação através dessa parábola que a gente vai ler agora. Chama o prudente e o insensato. Fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Interessante que Jesus usa nessa parábola situações idênticas e opostas, e a minha ideia nessa manhã é a gente analisar em detalhes essa escritura e tirar tudo que a gente pode aprender dela. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras. Interessante que essa escritura ela serve muito para os cristãos, porque a gente vive ouvindo a palavra de Deus, né? A gente, todos os domingos, a gente ouve a palavra de Deus aqui, a gente ouve a palavra de Deus nas igrejas em casa. Eu acredito que a maioria lê a Bíblia, né?
E também eu acredito que hoje não há desculpas para quase ninguém falar que não tem acesso à palavra de Deus, né? Estava pensando nisso. Satanás, ele é criativo para poder divulgar as maldades dele, mas Deus é muito mais criativo que Satanás, né? Hoje em dia a gente tem pastores gravando os vídeos no YouTube, você recebe mensagem, tem Bíblia online, tem aplicativo, tem coisa que não presta, mas tem muita coisa boa também. Então eu acho que a gente pode afirmar, pelo menos aqui no mundo ocidental, aqui entre nós, todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Então Jesus está falando, olha, para quem ouve a minha palavra, ou já ouviu e tem acesso, porque todos nós temos, ele vai falar algumas coisas muito importantes. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que a gente está falando da palavra de Deus. Não é qualquer coisa, não é qualquer livro, não é qualquer filosofia, é a palavra de Deus. Isso aqui vai definir onde a gente vai passar a nossa eternidade e vai definir como a gente vai viver a nossa vida. A gente precisa levar a sério a palavra de Deus, amém? Você que está nos visitando e que não tem contato diário com a Bíblia, quero te falar, isso aqui é um manual de vida. Foi deixado para nos ensinar a viver e foi deixado para que a gente possa chegar até os céus um dia, amém? Mas Jesus começa, depois, ele começa a explicar várias coisas que eu gostaria de decompor com vocês. A primeira coisa que Jesus chama atenção é uma oposição. Ele fala assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Depois, lá no versículo 26 ele fala, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Interessante, né? Jesus fala que há dois tipos de construtores. Há o construtor prudente e há o construtor insensato. E Jesus era muito simples, né? Tem uma escritura que eu adoro nos evangelhos que ele fala assim, ó, árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim, árvore boa não pode dar fruto ruim e árvore ruim não pode dar fruto bom. É muito simples. Ele está falando, olha, se conhece a qualidade de uma árvore pelos frutos que ela dá. E aqui ele está falando que você distingue um construtor prudente de um imprudente pelo quê? Pela prática da palavra de Deus. Muito simples, né? Ele fala, olha, quem pratica é prudente, quem não pratica é imprudente. E uma coisa que eu penso é muito melhor, eu tenho certeza que Deus prefere uma pessoa que conhece um pouquinho assim, mas pratica esse pouquinho. Então tem muitos cristãos novos aqui entre a gente que conhecem pouco, mas se você estiver praticando esse pouco, você vai estar vivendo de forma muito mais agradável a Deus do que aquele que conhece um monte e pratica só um pouquinho. O que define o prudente do imprudente não é o conhecimento, é a prática. Jesus é muito claro, é a prática, é o nível e a profundidade com o qual você pratica. E é interessante que eu fui buscar no dicionário, eu sou meio cegueiro, vou ter que quase colar o celular aqui na cara, mas tudo bem. Olha só a definição de prudente: que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente, precavido, previdente. Já a definição de insensato: não é conforme ao bom senso, à razão, é aquele que está sem juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. É interessante, e aqui cabe uma primeira reflexão. Você é um homem
e uma mulher prudente ou imprudente? Ou insensato? Jesus aqui ele dá a dica para a gente. A forma de você saber isso é qual o seu nível da prática da palavra de Deus. A que ponto você pratica aquilo que você conhece? Isso define se você é um homem prudente ou um homem insensato. É simples mas ao mesmo tempo é duro, né? Porque é muito claro, por isso que Jesus pregou para pescadores e eles entenderam. Não precisa ser um gênio para poder entender a palavra de Deus. O nível de prudência ou imprudência na sua vida é medido pela prática. E eu acho que ninguém aqui quer ser chamado de insano, né? De doido, de sem juízo. Ninguém quer carregar isso para si. Então lembre, Jesus ensinou que o conceito que define é a prática. Então, irmãos, eu acho da gente fazer uma análise e pensar que nível de prudência tem existido na minha vida. Jesus é Senhor de todas as áreas da minha vida. Ele é Senhor da minha pureza. Ele é Senhor das minhas finanças. Ele é Senhor do meu tempo. Ele é Senhor do meu casamento. Ele é Senhor do tanto que eu bebo bebida alcoólica. Ele é Senhor na minha vida. A gente precisa fazer essa autoanálise. Essa escritura é uma escritura que nos chama a uma auto-reflexão. Amém? Depois, Jesus fala de uma semelhança. Olha só, no versículo 24, mais ou menos no finalzinho do 24, fala assim: um homem prudente que construiu a sua casa. E depois, lá no 26 fala: o insensato que construiu a sua casa. Todos nós estamos construindo casas. E casa é o que aqui nessa escritura? A nossa vida, né? Nós estamos construindo. Talvez você pense assim: eu estou quietinho na minha, não estou fazendo nada, eu só estou indo para o trabalho, voltando, me deixa aqui na minha, quietinho. Né? Tinha um personagem assim, né? O Juscelino Barbacena, né? Estou aqui quietinho na minha. Decidir não fazer nada já é uma decisão. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que você está construindo a sua vida. Não pense que você pode ficar estacionado. A gente quer ter vidas boas, não queremos? Bons casamentos, filhos bem educados, uma carreira de sucesso, não é isso? Todo mundo quer isso, não quer? Mas a gente tem que pensar que anos bons são compostos de quê? De meses bons. Meses bons são compostos de semanas boas. Semanas boas são compostas de dias bons. E dias bons são compostos por decisões boas. A gente precisa ter a convicção que cada decisão que a gente toma, cada coisa que a gente faz no nosso dia, é um tijolinho que você está colocando, alinhado ou torto, na sua construção. Ninguém está parado. E assim, eu aprendi esse ano mais do que nunca que a vida é breve. A vida é breve e a nossa construção vai ser testada. Como você está construindo a sua casa? Porque você está construindo a sua casa. Não pense que você não está construindo. Não pense que dá tempo de você ficar em cima do muro, esperar para ver qual é, porque não dá. Você está construindo a sua casa. A cada dia você está colocando tijolos, ou bom ou ruim. A Viviane me contou um caso de uma amiga dela que resolveu fazer um puxadinho lá no apartamento. E aí fez um puxadinho sem passar pela prefeitura, sem passar o projeto na prefeitura. Alguém foi lá e denunciou. Aquele vizinho de gente boa foi lá e denunciou a prefeitura. A prefeitura foi lá e mediu, tinha alguns centímetros além do que podia. Eles falaram: quebra tudo. 30 mil reais de prejuízo. Ou seja, você está construindo. Estamos construindo diariamente
a cada decisão. Nesse momento agora, você está construindo. Você pode muito bem estar prestando atenção agora na palavra de Deus ou só estar de corpo presente. Você está construindo. O tempo todo estamos construindo. Se você deseja ter uma vida boa, um casamento bom, pense que cada decisão na sua vida vai fazer a diferença do tipo de construção que vai sair no final. Quem é engenheiro entende o que eu estou falando, né? Não adianta na hora que está torto, o que é que faz, Manu? Muito mais difícil de consertar. Muito mais difícil de consertar, geralmente tem que derrubar, né? Então pense nisso, estamos construindo. Depois Jesus fala, e agora aqui eu acho que é o cerne da Escritura, a parte mais importante, no finalzinho do versículo 24, ele fala sobre a rocha, que o prudente construiu sobre a rocha. E depois, no finalzinho do 26, fala, o imprudente construiu sobre a areia. É interessante, né? Onde é mais fácil construir? Sobre a areia ou sobre a rocha? Obviamente sobre a areia, né? Areia é bolinha, né? Os pais aqui, a maioria já deve ter sido enterrado pelo filho na praia, fez castelinho. Ela é mole, né? Flexível, né? A rocha é dura, né? Tanto que a gente vê rochas aí, às vezes você vai num lugar de infância, 30 anos a rocha está lá praticamente do mesmo jeito, né? Com algum limo em cima, alguma coisa, mas a rocha está lá. É interessante que são materiais diferentes, né? A rocha é dura e resistente. A areia é flexível e pouco resistente. Eu lembro que fizeram uma obra perto de uma casa onde a gente morou e que eles estavam furando para colocar o pilar do prédio. E eles colocaram tipo como se fosse um pregão gigante, assim, eu não sei o nome, depois os engenheiros, uma estaca, e ficavam, eles levantavam tipo um peso, um bate-estaca, e soltavam, levantava de novo, pô, ficou assim, uma delícia, semanas fazendo isso. E eu acho que foi uma construção boa, porque pelo tempo que eles incomodaram ali a vizinhança inteira, eu acho que eles furaram até no centro da terra. Mas interessante que a rocha ela é imutável, né? O que é a rocha, irmãos? A rocha é Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é imutável. Quando a gente constrói sobre algo imutável, a gente tem o quê? Segurança. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus é o mesmo. Deus está disponível 24 horas por dia, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do seu quarto. Deus é eterno e consistente. Já a areia não é. E a gente pode decidir construir sobre a areia. A areia ela tem uma característica muito interessante, que ela é circunstancial. Eu vou traduzir. Eu acho que aqui mesmo na frente que tem um monte de areia, pertinho aqui tem um monte de areia. Se você passar hoje, agora lá, ele vai estar de um jeito. Se um cachorro passar em cima do monte de areia, ele vai estar de um jeito. Se um menino chegar lá e chutar, vai a areia para o meio da rua. Ela é totalmente circunstancial. E muitas vezes nós construímos a nossa vida em cima de coisas que são circunstanciais. Quais coisas são essas? Trabalho, dinheiro, beleza física, curtição. E eu vou falar para vocês, inclusive a família é circunstancial. Se fala muito sobre a família, né? A gente precisa da família, e realmente é uma das coisas mais importantes que Deus colocou na nossa vida. Mas não é rocha. O seu familiar, infelizmente, ele pode vir a falecer, ele pode te trair,
ele pode mudar para outro país, ele pode mudar de personalidade, ele pode mudar durante o tempo, tomar decisões erradas. Precisamos tomar muito cuidado para não construir em cima de coisas que são circunstanciais. Tem gente que dá a alma pelo trabalho, o sangue. Eu ultimamente tenho gostado muito do meu trabalho. Deus colocou um chefe lá, super gente boa. E eu estou tendo que tomar cuidado para não trabalhar demais. Eu estou tendo muito prazer em trabalhar, mas é muito circunstancial. Amanhã o chefe muda e tudo muda. O dinheiro, né? Quantas pessoas aqui que viveram lá na época do Plano Collor, onde as poupanças foram todas sequestradas, onde gente quebrou. Ou seja, irmãos, amigos, construir sobre a areia é insensato, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Às vezes elas estão favoráveis e eu oro para que sejam mais favoráveis possíveis, mas é tudo muito instável. Saúde instável, aparência física instável, relacionamento instável. Por isso que Jesus nos chama a construir sobre a rocha. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a gente o quê? Firme. Firme. E uma coisa que eu tenho notado muito, e aí eu vou falar especialmente para os mais jovens, a gente está vivendo num mundo que cada vez mais não existe o conceito de certo e errado. Cada vez mais as coisas são relativas. Depende do ponto de vista, depende como foi, depende. A certo ponto que não existe mais certo e errado, existe o certo do fulano, o certo do ciclano. É interessante. Se você quiser ir para Bahia e pegar a BR-040, você vai sair na Bahia? Não vai sair na Bahia, você vai sair no Rio. Por que a gente, para coisas simples, a gente consegue ser lógico e para outras coisas não? Existe um caminho, existe certo e existe errado, existe certo e existe errado. Os filósofos chamam isso de maniqueísmo, né? Você já deve ter ouvido falar. É o bem e o mal, né? O preto e o branco. Hoje em dia quase tudo é cinza, e principalmente para os jovens. Depende, você não conhece a circunstância dele, você não conhece como foi. Ele é assim porque ele sofreu tal coisa. Assim, eu não estou querendo minimizar o problema das pessoas, existem circunstâncias, mas eu queria dizer, irmãos, que a Bíblia é muito clara: existe bem, existe mal, existe certo, existe errado. A gente não pode cair nessa balela que tudo é aceitável. A palavra de Deus é muito clara, Jesus foi muito claro em pregar que existe céu e inferno, que existe bem e mal. O jovem hoje em dia, eu vou ler para vocês, eu vou ler também, olha só o que fala a Bíblia, fala sobre, isso que eu peguei no Google, fala sobre relativismo ético. O relativo é o seguinte: relativismo é depende de onde você está olhando. Já viram aquele desenho que tem tipo um 6 desenhado no chão? Para o cara que está aqui é um 6, para o cara que está lá é um 9. Isso funciona nesse caso, mas não é uma regra para a vida. Olha só o que fala. Fala assim, ó: o relativismo ético é uma das posturas éticas mais generalizadas, tanto a nível acadêmico como no cotidiano de todos nós. Traduz-se basicamente na consideração de que o meu juízo moral não é superior ao dos outros, e como tal não o devo impor. Todos os juízes morais são assim equivalentes. Isso é mentira. Se você quer pautar sua vida pela palavra de Deus, isso é mentira. Existe um juízo moral que não é o do Fábio que é certo, é o da Bíblia. São as palavras que Jesus nos deixou, que estão aqui na palavra dele. Se você quer pautar sua vida pela Bíblia, existe certo e existe errado. Não se deixe enganar, principalmente você, jovem. Tem uma letra, eu gosto muito de Legião Urbana, mas tem uma fala numa música lá que fala assim: se o corpo quer, a alma entende.
Essa é a definição do relativismo, ou seja, se você está afim, faça. Se o seu corpo está querendo, deve ser certo. Mentira! Você vai jogar a sua vida no buraco se você fizer isso. Existe certo e existe errado. Nenhum professor, nenhum teólogo, não deixe que ninguém faça você cair nessa balela que existe o meio termo para tudo. Que fulano de tal traiu a esposa porque a conjuntura foi tal. Que fulano de tal se tornou ladrão porque a conjuntura foi tal. Existe pecado e existe o que é certo. É claro que algumas pessoas são mais suscetíveis. Às vezes a pessoa nasceu no meio da violência, no morro, e foi exposta. Talvez, com certeza, ela seja mais suscetível, mas todos nós temos escolha, irmãos. Temos escolha. Jovem, não caia nessa. Não caia nessa mentira. É mentira e é satânico. Existe certo, existe errado. Amém? Depois, vem uma parte aqui que eu acho que é assustadora na minha visão. Assustadora do ponto de vista de ser tão verdadeira. Olha só o versículo 25. Jesus acabou de falar do prudente. Aí ele fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Depois, lá no versículo 27, que ele está falando a respeito do insensato, ele fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O que vocês enxergam aí nessas dois trechos? São exatamente iguais. Ou seja, exatamente o que pode acontecer com o consultor prudente pode acontecer com um imprudente insensato e vice-versa. E isso é interessante porque a gente pode pensar assim: ué, mas então o que adianta servir a Deus? A mesma coisa que pode acontecer com quem não segue e obedece pode acontecer com quem obedece. É verdade. É verdade. Você, por ser um cristão, não está blindado. Deus nos protege, Deus cuida de nós, mas não ache que você tá, sabe que eles falam de céu de brigadeiro, aquele céu azul, que vai ser assim o tempo inteiro, mar de rosas. Tem gente que acontece alguma coisa difícil na vida, faz beicinho e fica com raiva de Deus. Você vai ser provado. Se você ainda não passou por uma prova de fogo, você ainda vai passar. Eu não estou jogando praga para ninguém não, viu? Mas a vida é assim, vão ter desafios. Todos nós vamos enfrentar desafios. Olha, eu vou falar para vocês. Eu não consegui chorar ainda a morte do meu pai. Eu brinco que eu tenho sentimentos meio retardados. Tanto alegria quanto tristeza, quanto eu já fui assaltado e fiquei de boa, como se estivesse conversando, fazendo um negócio com um ladrão. A Viviane já quase afogou, eu fiquei tranquilo. Depois eu fiquei nervoso. Mas na hora, passei no concurso, oh, que bom. Depois é que eu sinto alegria, eu não consegui chorar ainda. Mas eu vou falar com vocês, as paredes da minha casa tremeram e estão tremendo. Eu estava de olho fechado aqui agora cantando, o Léo falou assim: pai, você estava cantando, a sua pupila estava, a sua pálpebra estava mexendo. Eu falei: é ansiedade, filho. Eu estou ansioso, lidando com um monte de coisa. Tem uma irmã que precisa de cuidados, lidando com papelada, um monte de coisa que a gente não deveria ter que cuidar no momento desse, mas assim, as paredes da casa estão tremendo. Tem até um adesivo de caminhoneiro que fala isso, né, que a gente balança, mas não cai, uma coisa assim, a gente balança, mas não derruba. Está difícil para mim, não está fácil para mim. Eu já falei numa outra pregação que
as minhas tendências quando eu estou triste é ou ficar hiperativo, começar a fazer um monte de coisa, e também ficar nervoso, ter alguns acessos de raiva, e a Viviane, infelizmente, peço perdão, às vezes eu fico nervoso por coisas bobas, mas é o que eu estou dando conta nesse momento. Eu não consegui chorar. A Viviane sempre me pergunta, assim, minha tia também pergunta como que eu estou falando, estou com o coração pesado ainda, não consegui chorar ainda. Não porque eu não amava meu pai, eu amava muito, mas ainda não consegui. Mas eu sei que eu vou chorar, demora um pouco para mim as coisas, mas a casa tremeu, as paredes tremeram, e aí a gente vai para o próximo ponto, que responde essa pergunta: o que adianta então eu ser um construtor prudente? Olha só o que fala do construtor prudente no final do versículo 25. Ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. E o construtor imprudente e insensato fala: e ela caiu, e foi grande a sua queda. A diferença, irmãos, é que na hora que a prova vier, você vai ficar de pé. Você vai sofrer, mas você vai ficar de pé. O Alcides, vocês conhecem ele lá da igreja de Goiânia, lá, ele mandou uma mensagem para mim, me consolando e tudo. Falou: se você precisar de qualquer coisa, fala. Eu falei: olha, cara, o que eu preciso nesse momento são de orações. E eu peço para vocês, orem por mim, para Deus me dar força, tranquilidade, paz, pela minha família. Por favor, orem por nós. Mas assim, graças, eu não estou falando isso para me vangloriar, falando isso com orgulho, mas eu estou ficado na rocha. Graças a Deus, graças aos meus amigos, o Marcos foi lá comigo quando ficou sabendo da morte do meu pai, foi dirigindo o carro dele. Irmãos foram lá, o Cris, a Edith, o Gleison, o Flávio, o Anderson. Graças a Deus, eu tenho uma rede de amigos e tenho fé. Eu não estou revoltado com Deus, não estou perguntando para Ele por que Ele fez isso, se Ele não me ama, por que Ele não deveria cuidar de mim. Não estou revoltado com Deus e não vou ficar revoltado com Deus. Graças a Ele, eu estou fincado na rocha. Mas infelizmente, irmãos, a gente vê dentro da nossa igreja casas caindo. O interessante tem um desenho, inclusive tem no YouTube. Deixa eu dar uma olhada. Tem um desenho no YouTube que fala sobre o construtor prudente e insensato, muito legal para ver com seus filhos. E ele mostra os dois caras construindo as casas, e mostra que o que construiu, assim, aí eles fantasiam um pouco para a criança entender melhor. Fala que o que construiu na areia, meio que começou a zoar o que construiu na rocha. Tipo: eu já estou aqui morando na minha casa e você está aí furando essa rocha sem parar. E depois que vem a tempestade, tudo, esse cara ajuda o outro que a casa caiu. Interessante que quando você olha as duas casas, a construída na areia e a construída na rocha, tem diferença entre elas? Não tem, né? Elas parecem que são a mesma coisa. E a gente está vivendo numa época, né? A época que todo mundo quer parecer super bem, né? A época que a gente quer postar selfies, né, maravilhosas, sorrindo, né? Não estou falando que isso é pecado, a minha esposa mexe com moda, ela faz selfie. Inclusive eu li um negócio muito engraçado falando assim, né, que a sua esposa não quer uma simples foto de você, marido, ela quer uma foto postável. Eu achei muito legal. Então ele tem que virar fotógrafo, né? Mas a gente está vivendo uma época onde a gente tem que aparentar bem, estar bem o tempo inteiro, né? Ninguém posta no Facebook quando está comendo miojo ou arroz com ovo.
Mas quando é uma picanha, fala, começando os trabalhos, né? Vocês já viram foto assim, né? Eu também já postei. Mas a gente quer parecer estar bem o tempo todo. Mas olha, Deus está preocupado com os seus pilares. Como são os seus pilares? Qual a qualidade da sua construção? Teve uma vez que a gente estava olhando apartamento para comprar e eu levei o Roland, que é engenheiro, para me ajudar a olhar um prédio. Ele foi comigo. E aí ele olhou o apartamento, achou que era bom e tal, e depois ele falou, vamos na garagem. E quando ele foi na garagem, ele foi num pilar. E o pilar, ele estava meio, qual é o termo? Desgastando. Ele estava desintegrando assim a ponta. Tinha corrosão. Corrosão. Aí o Roland falou assim, ó, tem que olhar isso aqui, porque esse pilar está corroendo. A gente tem que pensar, os nossos pilares estão corroendo? Existe alguma coisa que está corroendo o seu pilar? Você, irmão, está vendo pornografia quando ninguém está olhando? Você está vivendo uma vida dupla? Cobiçando mulheres na rua, flertando com mulheres no trabalho? Você, irmã, está fazendo isso? Saiba que o seu pilar está sendo ruído. E um prédio com um pilar ruído, o que ele faz? Ele cai. E quando ele cai, a queda é feia. Eu queria muito inspirar cada irmão, cada irmã que está aqui, cada amigo, olha, seja sério com a sua vida. Se você está vivendo uma vida dupla em algum sentido, ore a Deus e chame um amigo e confesse seus pecados. Abra seu coração, peça ajuda, fala, olha, tenho caído nisso, tem sido difícil para mim, não vivo uma vida dupla. Não faça isso. Um irmão recentemente me procurou e abriu o coração dele comigo para falar de coisas que ele tinha vivido, que ele estava vivendo que não eram boas. Ele tem se arrependido, ele tem sentido paz, e ele tem mudado o coração dele. Fique de olho nos seus pilares, irmão e amigo. Não, Satanás quer destruir. Satanás quer destruir casamentos, quer destruir vidas e quer destruir famílias. Tome cuidado. Não pense. A gente acha assim, né? Vocês já devem ter visto o filme, né? Onde o cara fica preso numa ilha, ele vai lá e constrói uma cabaninha com o maior esforço, né? Aí vem o vento e leva, e ele fica mal, né? É mais ou menos dessa forma que algumas pessoas lidam com a própria vida. Faz uma cabaninha frágil e acha que está tudo bem. Quando o primeiro vento bater, vai embora. E o vento vai bater, irmão. Vai bater. Infelizmente, vai vir a morte, vai vir a doença, vai vir o desemprego. E você precisa estar na rocha para suportar. Sabe, e é interessante pensar que uma casa serve para quê? Para pessoas morarem, né? Deus está falando que você precisa ter fé não só para você, mas você precisa ter fé para pregar outros também. Você precisa ser uma casa forte não só para você, mas para outros morarem, para outros que estão precisando de ajuda, irem para lá, poderem dormir lá. Quando eu fui lá para Barbacena, na hora que meu pai faleceu, a minha tia abriu a casa dela para a gente. Nós precisamos de fé para a gente e para os outros. Para a gente ser uma igreja forte, a gente precisa de homens e mulheres fortes. Se os líderes, se aqueles que estão fortes precisam ficar apagando incêndio toda hora, a gente tem uma igreja fraca, que em vez de ser sal e luz, é um corpo de bombeiro. Tem que ficar apagando fogo toda hora. Precisamos de ser homens e mulheres fortes. Todo mundo tem dificuldade, eu não estou falando que eu não sou super-homem, estou longe disso. Mas a gente precisa estar forte para ter capacidade de ajudar o outro. Uma hora um vai te ajudar. Eu já ajudei o Marcos me ajuda. A gente precisa de fé que dê para a gente, que sobre para o outro, amém? Precisamos ser uma igreja forte, amém?
Mas assim, tem esperança, irmãos. Para você que está sentindo que está se identificando com a palavra, que está olhando para o seu pilar agora, está identificando a rachadura, a corrosão, nós temos, graças a Deus, a Ele mesmo, um Deus que é paciente e que fala que tem um amor sem fim, que não acaba. A Bíblia define Deus é amor, definição de amor é Deus. Ele é um Deus bom. Queria convidar vocês para abrir a Bíblia comigo. Quem tiver a apresentação da Escritura está aí, mas é 2 Crônicas 7, versículo 14. Fala assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Você pode se arrepender. Se você está vivo aqui hoje, você pode se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de me falar disso. Se você está sentindo assim, eu sou muito mal, eu sou muito má, é verdade, somos mesmo. Mas nós temos um Deus que nos ama. Eu li uma vez no livro uma coisa muito interessante que fala assim, que Deus nos ama exatamente como nós somos, mas Ele insiste em não nos deixarmos desse jeito. Ele quer completar a obra que Ele continuou. Mas você pode se arrepender. Você pode mudar de direção. Se você sente que você está muito longe, dá para virar e voltar. Um dia, eu e a Viviane viajamos no Habeas Corpus do camp. A gente teve um Habeas Corpus de uma semana, a gente viajou. E a gente pegou uma estrada de chão. Depois a gente descobriu que era até certa, mas na hora o GPS parou de funcionar e a gente andou um tempão na estrada de chão. Aí chegamos lá, perguntamos ao senhorzinho, o GPS mandou voltar tudo. Aí a gente ligou para o dono da pousada lá para poder saber. Andamos pra caramba, mas deu para voltar. Se você acha que você está longe demais e que Deus não pode te alcançar mais, é mentira. Você pode voltar. Você pode... O que significa arrepender? É uma volta, não deu uma volta de 360 graus, senão você acaba no mesmo lugar. É 180. Significa fazer isso. Você pode mudar de direção, amém? A Bíblia fala que nós temos um Deus que não está nem surdo, nem com o braço encolhido, que Ele não possa salvar, amém? Deus pode nos salvar, Deus quer ajudar cada um de nós. Para terminar, eu queria compartilhar uma escritura. Não precisa abrir lá, eu vou ler aqui. 1 Samuel 2:2 fala assim: não há rocha alguma como o nosso Deus. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Amém? Lembre-se disso. Se você quiser conversar depois da pregação, eu estou disponível. Não precisa ficar com pena de mim. Eu estou bem. Quem quiser, mas olha, se você percebe que você precisa tratar do seu coração, faça isso hoje, não deixa para depois não. Chama um amigo agora, uma amiga, e abra seu coração. Amém? É isso que eu queria compartilhar. Peço que o Léo vai dar um aviso antes e depois os pais busquem seus filhos. Obrigado. Amém.